Sim, gente, é exatamente isso que você tá pensando. Eu estou voltando com Eu Tenho Muito a Dizer nos últimos dias de 2025. E se você quer saber tudo e entender um pouco mais sobre esses processos, vem comigo que eu vou te contar tudo. É isso, gente. Eu não tenho, na verdade, agora eu nem tenho muito a dizer pra vocês o porquê que eu fiquei alguns bons tempos sem gravar, ou eu tenho muito a dizer. O Eu Tenho Muito a Dizer é um formato muito novo pra mim, né? Eu faço alguns conteúdos pra internet de uma forma muito diferente de um podcast. Por mais que seja um formato que eu amo, que é um formato apenas de escutar, né? Depois de um tempo a gente voltou pro lugar a só de escutar, eu acho que isso fez eu ficar um pouco também mais tranquila nas coisas que eu vou falar, menos tensa também e deixar fluir um pouco mais. Eu acho que essa mudança de cá pra lá, né, de alguns episódios pra cá, que eu mudei de parar de fazer vídeo e deixar só o som, eu acho que faz sentido. Eu acho que, não sei se pra vocês fez sentido, mas pra mim fez muito. Eu consegui deixar um pouco mais leve o ambiente daqui pra falar com vocês, né? Não necessariamente, não é que eu não gostava nem nada do tipo. Eu amo vídeo, tanto que é isso, eu faço conteúdos pra internet com vídeo, mas eu acho que o podcast, ele é aquilo, né? É muito intimista pra eu ter que me abrir completamente até em vídeo aqui. Bom, primeiro eu não vou pedir desculpa pela minha ausência, e eu queria primeiro explicar o porquê que eu voltei nos últimos segundos do ano. Na verdade, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, será que eu volto com Eu Tenho Muito a Dizer já no começo do ano, com outro tipo de linguagem, né? No sentido de linguagem, o que eu quero dizer é num outro tipo de energia mesmo, né? Minha energia nos últimos tempos estava muito baixa, eu não queria trazer isso pro podcast. Eu acho que o podcast, por mais que seja terapêutico, né? Como eu sempre falo pra vocês, que por mais que seja muito aquele lugar muito íntimo da gente, tanto comigo quanto com vocês, né? De vocês trazerem alguns comentários aqui no podcast, eu leio todos e quero agradecer mesmo a todo mundo que fez parte disso tudo e tá fazendo parte disso tudo, eu agradeço de verdade. Então é um lugar muito íntimo, eu acho que a gente tinha que trazer uma energia maior pra continuar isso aqui, sabe? Eu tive que esperar algum tempo, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu nesses últimos tempos pra vocês seguirem comigo, pra vocês estarem na mesma sintonia. Eu também quero dizer que eu tô de volta no finalzinho do ano, porque, enfim, gente, o ano pra mim só acaba no dia 31, às 11h59, assim. Eu acho que a gente tem muito ainda o que acrescentar em 2025, por mais que esteja acabando o gás, tá acabando, a energia tá acabando, tá todo mundo ultra cansado, mas eu acho que eu precisava voltar agora até pra energia de 2026 ser melhor também, pra eu começar 2026 com a garra, com a vontade de fazer os meus projetos. Como eu já falei diversas vezes aqui pra vocês, é algo que é um dos meus maiores sonhos, é viver dos meus projetos, do meu podcast, da Preta Pop. Então eu preciso também entender isso até o finalzinho mesmo do ano. Eu acho que seria importante pra mim e para o meu público, né, que de fato é um público muito assíduo. Inclusive, de novo, quero agradecer isso, assim, que vocês trouxeram de novo o Eu Tenho Muito a Dizer. Eu ia falar Preta Pop. Eu tenho muito a dizer de novo pra minha vida, pra eu entender essa cena de fato, de eu sentada aqui falando com vocês, como se eu estivesse ali na mesa de um bar, tomando um café, ou enfim, seja lá o que for. Eu amo esse lugar de conversar mesmo. Então, eu quero dizer que 2026 eu queria muito trazer vocês mais pra cá, trazer um novo formato de conversar com vocês, uma mini entrevistinha, da gente falar sobre a vida. Eu gosto muito desses formatos de podcast, eu acho que faz sentido pro Eu Tenho Muito a Dizer, porque a gente tem muito a dizer, não só eu. E eu acho que os temas valem a gente conversar também. Então, quem sabe pra 2026, com essa nova energia que eu tô trazendo aqui, a gente possa fazer isso. Então, foi por isso que eu vim correndo aqui nos últimos minutos de 2025 para que 2026 seja melhor, para que eu possa ter um pouco mais de gás e fazer isso melhor, da melhor forma possível. Bom, falando nisso, eu queria trazer para vocês também esse episódio. É um episódio meio surpresa, assim. Eu acho que eu não quero também
falar muito sobre temas em si, eu quero muito trazer mais ou menos o que tá acontecendo na minha vida pra vocês entenderem o porquê que eu dei esses passos pra trás, pra eu entender, pra eu tentar entender os meus projetos, tanto a Preta Pop, que eu também tinha me afastado, quanto o Eu Tenho Muito a Dizer, que é, de novo, um lugar muito íntimo meu, que a gente precisa também estar num lugar um pouco melhor psicologicamente pra poder falar com vocês. Eu acho que não faz sentido eu trazer aqui coisas só ruins ou aquela melancolia que às vezes a gente passa na vida, então por isso que eu também quis pensar um pouco antes de voltar, assim. Eu acho que a gente pode começar desde o momento que eu, de fato, parei. Naquele momento, eu tava num momento muito difícil do meu último emprego. Eu tava me sentindo muito vazia mesmo. É a palavra, assim, fácil, é vazia. Meu último emprego foi muito difícil pra mim, pra minha autoestima pessoal, pra minha autoestima de carreira, né, de trabalho. Eu acho que a gente precisa disso, de uma estimulação, de coisas boas, de pessoas acreditando em você dentro do trabalho, pra gente conseguir alcançar coisas novas. E no meu último emprego isso não aconteceu, eu fiquei 2 anos e pouco lá, que foram 2 anos bastante doloridos, sobre algumas questões tais lá, tanto que nesse último ano, eu não consegui dar, de fato, os pontapés iniciais para os meus projetos de forma melhor e maior, muito por conta desse esgotamento mental, assim, de não ter nenhum tipo, de verdade, nenhum tipo de autoestima para vir falar com vocês, porque eu tava exausta. Chegava em casa, eu não conseguia pensar. Eu não conseguia entender que esses projetos seriam importantes para minha carreira. Eu não estava associando isso mais. Na minha cabeça, para mim só servia a mediocridade que eu estava vivendo. Eu tive muitas pessoas importantes lá dentro, eu fiz grandes amizades, pessoas que me ajudaram a recriar essa autoestima ali dentro, mas é muito difícil quando se tem problemas com coisas que você não concorda, sabe? Tem coisas que não dá para ultrapassar. Eu acho que a gente consegue, claro, e aí eu tô falando do auge e do alto dos meus privilégios, assim. Eu não poderia, claro, deixar de dizer isso, porque eu não sairia de um emprego se eu tivesse que pagar aluguel, se eu tivesse que pagar contas, enfim. Eu, graças a Deus, ainda moro com a minha mãe, no sentido de posso fazer esse passo, né, de refazer a minha vida, porque financeiramente eu consigo ficar aqui na minha mãe, ela consegue me ajudar nessa situação e eu consigo refazer a minha cabeça. Eu acho que é um grandíssimo, e eu tenho que enfatizar isso aqui, que é um grandíssimo privilégio eu ter escolhido sair do meu antigo emprego por opção. Eu não fui demitida, mas no meu antigo emprego a gente teve uma troca de contrato que eu pude também, fiz essa questão financeira, né, que a gente falou até aqui nos últimos episódios do Eu Tenho Muito a Dizer, que eu tenho alguns problemas financeiros para me organizar e tudo mais. Então eu precisava também sair com uma mão pouco recheada, né? Não dava para sair assim. Então eu consegui sair com essa troca de contrato que me deu uma boa rescisão, que eu consegui fazer isso em um lugar seguro financeiramente, sabe? Que eu pudesse ter ali um dinheirinho além também do seguro-desemprego, que, enfim, graças a Deus a gente tem esses benefícios que dá para dar uma segurada muito forte no financeiro mesmo. Então, graças a Deus eu consegui ter esses coisas mesmo que eu poderia me agarrar e falar, cara, essa é a decisão, eu tô indo embora. Foi uma decisão difícil. Eu lembro que eu fiquei alguns meses quando eu soube que, de fato, a empresa ia mudar, ia fazer esse novo contrato com outra empresa. Eu percebi que ali era o momento. E quando eu lembro, assim, de quando a gente soube que, de fato, ia acontecer e não tinha mais pra onde ir, eu lembro que eu tremia de medo de, meu Deus, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que isso também não é um pouco de ego? Porque, de fato, mexeu muito com o meu ego. Porque eu acho que quando a gente começa, eu tinha uma visão de como seria a minha carreira no jornalismo, por exemplo, né? Quando a gente tá ali no começo da nossa vida na faculdade, a gente tá empolgado, as coisas a gente começa a ter um brilho no olhar, nesse sentido de, nossa, agora eu vou conseguir fazer as coisas, eu aprendi muitas coisas, então vão ter várias oportunidades. E o mercado de trabalho e a vida não é exatamente assim, né? Tive altos e baixos em relação ao mercado de trabalho. Enfim, meu último emprego, no começo, eu tinha uma visão dele. Ao longo do tempo, as coisas foram me frustrando muito. Eu era uma pessoa muito frustrada no meu emprego. Por isso também eu não conseguia fazer a coisa andar, sabe? É como se você também não tivesse nem
nem gás, nem vontade pra isso acontecer. Então chegou no momento que eu só ia porque eu tinha que trabalhar. Eu só ia porque eu tinha que bater meu ponto. Eu já nem ouvia mais das pessoas. Era uma irritação interna que eu chorava todos os dias. Era uma coisa meio assim. E tava já atrapalhando, os meus projetos. O Eu Tenho Muito a Dizer começou a ficar um pouco... Eu não posso falar sobre isso porque eu posso ser demitida. Se eu falar sobre isso, alguém lá pode ouvir porque tinham pessoas próximas a mim que poderiam sei lá, achar isso errado, o que eu tô falando aqui agora e tudo mais. Então, eu nem poderia falar pra vocês exatamente o que acontecia lá dentro e também nem posso falar exatamente. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei muito frustrada. Eu ficava frustrada porque eu não conseguia alcançar aquilo que eu achava que lá no começo eu ia alcançar. Muito porque... É isso, a gente às vezes tem umas expectativas que nos dão, às vezes é uma expectativa nossa, isso acontece, mas eu saí de lá muito machucada, eu fiquei muito machucada durante muito tempo, tive situações que de fato não vale aqui ficar falando, mas o ponto é, eu precisei dar esse restart na cabeça. E eu acho que o Eu Tenho Muito a Dizer, ele é essencial pra minha cabeça. Só que eu não tava nesse lugar de achar que o podcast era essencial, entende? Então isso também me machucava, de não saber se eu conseguiria trazer os meus projetos para lugares que eu achava que poderia. Porque no começo do Eu Tenho Muito a Dizer, muita gente veio falar comigo. Pessoas que eu nem achava, de verdade, que iriam ouvir o meu podcast. Eu realmente fiquei muito feliz na época, mas essas coisas foram me definhando. Também me definindo. Parecia que essas coisas do dia a dia me definia, né? Como profissional. Eu achava que, de fato, eu não era uma boa profissional. Que eu não conseguiria alcançar coisas que eu, almejava. Muito porque eu não era apta para isso. Mas aí eu acho, assim, a gente também percebe que não tem nada a ver com talento ou com estudo. Às vezes é muito sobre você realmente jogar o jogo da coisa. E eu não consegui jogar, pelo menos esse jogo eu não consegui jogar. Por mais que eu tentei agradar algumas pessoas, eu não consegui chegar até onde eu achei que eu chegaria. Eu entendi que eu não sou essa pessoa, que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar porque gosta de trabalhar mesmo. E assim, gente, pode falar qualquer coisa de mim, com questões de interação com o coletivo e tudo mais. Até, às vezes eu posso até dar uma mancada ou outra, até porque somos seres humanos. Mas o fato é que eu gosto de fazer o que eu amo, né? Então, o que eu tô fazendo aqui é um prazer enorme. O que eu faço na Preta Pop é um prazer inenarrável. E o que eu faço dentro do jornalismo ou agora dentro do design, que eu não lembro de verdade se eu cheguei a falar pra vocês, que eu comecei... Acho que sim, né? Porque eu comecei a faculdade no começo do ano, então provavelmente sim, eu falei pra vocês que eu estou fazendo faculdade de design e tá sendo muito legal, tá sendo bem proveitoso, tá? E a gente tá indo pro... Ano que vem é o último ano, termino no final do ano que vem. Então, ao longo do tempo eu fiquei realmente muito empolgada com as coisas. Eu aprendi muitas coisas no meu último trabalho com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito e essas pessoas sabem quem são. Mas eu tive grandes decepções, eu tive muitas crises de ansiedade que não me fizeram também passar por cima disso e falar, cara, quer saber? Eu vou fazer meu podcast, meus projetos, vou fazer aqui. Eu não consegui realizar isso, porque, de fato, assim, a ansiedade e a depressão da minha cabeça, elas me seguraram, e é isso, assim, eu tô voltando aos poucos com a Preta Pop. Quem segue a Preta Pop sabe que eu tô lá voltando aos poucos, inclusive quem não segue, por favor, @PretaPop. Acho que as circunstâncias do meu último emprego me fizeram entender, naquele momento, que eu não era apta para fazer as coisas que eu amo. Esse é o fato, assim, eu achei de verdade que tinham pessoas ali que pudessem me ajudar a também aprender. Eu gosto muito de aprender e eu acho que a gente tem que ter humildade sempre para aprender com as pessoas que já estão há muito tempo no projeto, no trabalho, enfim. Mas acho que as pessoas do outro lado também têm que ter a humildade de ensinar e muita gente ensinou, assim, de uma forma zero prazerosa, no sentido de o que eu tô fazendo com essa pessoa aqui. É meio assim, sabe? Então eu me sentia muito, minha autoestima sempre era baixa. Eu juro pra vocês, eu estacionava meu carro e pedia a Deus todos os dias, Senhor, me tira daqui, me faz entender como eu vou conseguir sair daqui. E eu não tava tendo nem autoestima pra procurar emprego. E tem muito essa questão, né? Você tá triste, procura emprego. Mas quando você tem essa pequena violência interna, né, de externo para interno, ou de interno para interno mesmo, porque internamente eu também
ficava me violentando nesse sentido de que eu não conseguia, de que eu não ia pra frente, que eu não conseguia, enfim, enviar um currículo, tentar sair de lá dessa forma e tal, porque eu não tinha essa autoestima. Por mais que as pessoas falem, nossa, mas que besteira, quem precisa sai procurando. De fato, de novo, né, pelo alto do meu privilégio, eu consigo segurar essa barra sem ser dessa forma mais violenta ainda, que eu acho que isso seria mais violento ainda, né? Forçar uma coisa que provavelmente eu não ia passar. E eu ia ficar nesse lugar, né? De realmente eu não tenho, né? Não consigo, não vou conseguir e tudo mais. Então, foi bem doloroso. Foi bem doloroso. A saída foi um alívio, vocês não têm noção. Acho que ninguém tem noção. Do quanto eu me senti aliviada de poder seguir minha vida sem isso, sabe? Sem ter que provar nada pra ninguém toda hora. Parece que eu tinha ali que ficar chamando a atenção de alguma forma para certas pessoas. E isso não me fazia bem porque pra mim não faz sentido. Pra mim faz sentido você jogar o jogo, eu acho que hierarquia, respeito, isso tudo precisa ter. Mas o momento que isso passa por cima de outras coisas, puxa um tapete, faz um negócio, acho que já nem faz mais sentido. Nem é mais respeito, né, no ambiente de trabalho. Então, enfim, pra mim foi bem doloroso. Eu tô muito certa do que eu fiz, assim, eu sempre falando na terapia que acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, porque acho que foi uma das também primeiras decisões que eu tomei por mim mesma, né? Eu não, claro, pedi ajuda pra Deus e o mundo, pra pessoas que eu confiava muito, pra perguntar o que eu fazia, claro, mas não tinha outra pessoa pra decidir isso pra mim, né? Tinha eu e eu, não tinha outra questão. Então, quando eu decidi, eu falei, é isso, vai ser isso mesmo, não tem muito pra onde correr. Eu acho que muita gente se assustou, muita gente achou estranho, muita gente falou, vai dar errado, porque ela não vai ter dinheiro. Claro, eu senti isso, não só, né, longe de mim, pessoas não próximas, as pessoas próximas também, mas tudo bem. Eu acho que até eu também fiquei nesse lugar de vai dar merda, mas de alguma forma dentro de mim eu sabia que isso era a melhor decisão que eu poderia fazer por mim, pelos meus projetos, pela minha carreira mesmo, sabe? Porque lá não tinha como eu ir mais longe, de fato. Então eu preferi fazer isso. Quando eu saí no dia 8 de outubro, foi meu último dia. Acho que foi um dia muito doido, porque eu achei que eu ia chorar, que eu ia, nossa, sabe, sentir muita coisa, mas na verdade, de fato, acho que foi tão leve, foi uma decisão tão certa que eu não tive dúvidas. Eu só saí, não olhei pra trás, assim. Claro, deixei amigos incríveis lá dentro, inclusive obrigada a todos que me apoiaram e que me apoiam até hoje, no sentido de, né, a gente se vê aí, às vezes a gente consegue se ver, mas enfim, foi muito importante isso. Acho que deu uma virada na cabeça. Mas aí, gente, nem tudo são flores, né? Também não vou contar aqui que ir pra casa e ficar em casa é bom. No começo, eu tinha uma estratégia que era fazer as coisas acontecerem. Minhas coisas. Então, Preta Pop, eu tenho muito a dizer. Eu falei, vou com gás, vou já começar a primeira, né? Eu falei, não, primeira semana eu vou tirar umas fériasinhas, vou ficar tranquila e tal. De fato, fiz isso, mas depois eu fui achando que a minha cabeça não estava, de fato, muito equilibrada comigo, né? No sentido de eu tinha uma ideia e a minha cabeça tinha outra. Nesse sentido, o que aconteceu foi que, na verdade, não aconteceu de primeira, assim. Eu achei que eu ia já começar a fazer os meus projetos acontecer e tal. Mas eu entendi que também o meu corpo precisava, no começo, de um descanso. Eu fiquei sem férias esse ano, né? Por questões da empresa lá, do meu último trabalho. Então, não consegui descansar nada esse ano. Esse ano também não teve muitos feriados, né? Nós trabalhadores, também a gente sofreu com isso. Mas eu achei que meu corpo, de fato, precisava muito de um descanso. Só que eu acho que eu descansei mais do que eu deveria, mas não é exatamente num lugar de me massacrando, sabe? É um lugar de eu devia ter feito um pouco melhor e mais rápido. Eu acho que eu fiquei arrastada por um tempo. E isso fez com que a minha cabeça se alimentasse de uma outra questão, além da autoestima, né? Da baixa autoestima de tudo. Acho que a volta de algumas compulsões alimentares que eu tive na vida
voltaram, muito porque a minha energia baixíssima, nesse sentido de eu não conseguia, de fato, colocar a minha energia para fazer os meus projetos, eu colocava a minha energia para ficar deitada, para ficar um pouco mais quieta, eu não falava muito com as pessoas, eu estava num estado que talvez a crise da depressão pudesse me pegar novamente, e logo eu alertei, assim, porque eu, né, ao longo do tempo, quem tem algumas questões mentais sabe que a gente liga também um alerta. Acho que eu liguei um alerta de tem alguma coisa errada, e na terapia eu consegui também pensar com ela, né, com a minha terapeuta, de que isso também era não um erro, mas parecia de verdade que eu tava tentando me violentar de novo, tá vendo? Sabe aquele negócio de eu sabia que isso ia dar errado, você vai ficar aí na cama, não vai fazer nada, você disse que ia fazer seus projetos, e parecia aquele negócio de, viu, eu te falei, sabe? Daquela coisa meio, a sua cabeça já tá certa de o que você ia realizar, o que você não ia realizar. E, de fato, assim, nos primeiros dias foi assustador um pouco. Eu dormia muito, gente. Eu dormia muito. Eu dormia de tarde, de noite, porque eu não sei se o meu cérebro queria desligar e tirar tudo que tava, né, dentro dele, mas eu dormia muito no primeiro mês, assim, acho que... E aí eu comecei a ficar um pouco frustrada. Fui até na psiquiatra e ela falou, de fato, que eu precisava montar uma rotina para que eu pudesse dormir mais cedo e acordar mais cedo, muito pelo fato de que o cérebro, ainda mais um cérebro depressivo, ele de fato se retroalimenta nesse lugar, né? Do vazio, do dorme muito, e depois você fica frustrada porque não conseguiu fazer coisas no dia, né? Contemplar o dia, olhar pra fora, sair, se exercitar e tudo mais. Então isso começa a se retroalimentar. Isso aconteceu, de fato eu fiquei assustada. Quase não saía muito pelo fato de que, né, gente, assim, a pessoa que não tem dinheiro não dá pra ficar saindo muito. Então, no primeiro mês, eu acho que eu não saí pra nenhum lugar, a não ser minha casa e a casa do meu namorado, porque, né, é isso que a gente tem pra hoje. Coisa que eu fiquei bem frustrada no primeiro mês, né. Agora, em novembro, as coisas começaram a mudar. Também queria dizer que eu não tava procurando emprego. Eu ainda tava nesse lugar de vou fazer os projetos acontecerem e tudo mais. Um pouco iludida, né, gente? Vamos ser sinceros. E aí eu comecei a achar errado e tal, mas eu não sei que milagre. Eu acho que realmente Deus quer me iluminar e falar, Iana, pelo amor de Deus, para com essa autoestima baixa, porque você tem muito a dizer no mundo do mercado de trabalho. E, de fato, eu consegui um emprego, sim, gente. Eu ainda não comecei, né? Ainda tá nesse processo, né, da contratação, mas eu consigo um emprego. Eu não gosto de falar o nome dos lugares, porque depois, né, a gente pode tomar um processo. Eu não tô afim. Então, é um lugar muito legal. É um tema muito legal e é o tema que eu vou trabalhar ali dentro, né? Que o meu trabalho vai ser completamente dentro da comunicação, que eu estou super animada. Na verdade, eles, na verdade, estão querendo fazer alguns projetos de podcast, e isso é uau, né? Assim, pra mim, eu já tô orgulhosa mesmo antes de começar, projetos nas redes sociais, enfim, projeto dentro da comunicação, uma comunicação nova, né? Essa comunicação nova que a gente está enfrentando, nós jornalistas, os jornalistas mais velhos, quanto os mais novos também, é novo pra gente. Eu acho que esse novo formato de jornalismo é novo, com todas essas áreas novas, por mais que a gente tenha muitas áreas dentro do jornalismo, né, estão se criando cada vez mais. Então, já estou super animada para começar o trabalho. Ainda não sei quando eu vou começar, mas quando eu começar, eu juro que eu venho falar para você. Mas o ponto é, eu consegui um emprego, eu estou muito feliz com isso. E é isso, acho que eu estava precisando também de alguém que pudesse olhar para mim e falasse, cara, eu quero essa aqui na minha equipe. E foi exatamente o que aconteceu. Uma amiga da minha mãe falou com ela e ela lembrou que eu era jornalista e as coisas foram acontecendo e foi muito legal, assim, parecia de verdade que eu tava precisando dessa autoestima para recomeçar. E eu acho que depois que eu de fato tive esse reconhecimento pelo mercado de trabalho, eu voltei com os projetos. Olha, é muito doido, né? A gente precisa de um pontapé inicial de alguém que de fato acredite em você e não de fato só quer ali te explorar de alguma forma. Então, isso foi muito importante pra mim. A forma com que aconteceu também foi muito importante. As pessoas com quem eu conversei nesse processo também foram muito importantes. Eu tive uma bomba de, cara, é agora, vamos fazer. Inclusive, logo depois da entrevista e das coisas foram acontecendo, eu já comecei a Preta Pop, voltei a gravar, né, vídeos novos, coisas novas. Estou aqui no Eu Tenho Muito a Dizer, que é um lugar
que é um privilégio também poder falar da minha vida para pessoas que, né, que vêm junto comigo, de fato. Então, muito obrigada de novo, e eu vou agradecer sempre. Mas é isso, trouxe uma bomba de, cara, você precisa continuar, sabe? As coisas que você faz de fato são boas. As coisas que você... E aí eu ouvia isso no meu último emprego, né? Mas assim, a gente sabe que é isso, jogo não jogado, desculpa, você vai perder, não vai ficar no 0-0, você vai ficar no 0 por muito tempo. Então, quando você percebe isso, percebe que sendo que sua autoestima já tá baixa, é óbvio que você não vai conseguir levantar tua bola e fazer o gol. Então, eu acho que eu tava ali batendo na trave de uma forma constante internamente, sabe? Então, quando vem, faz um golaço, né, de falta, sei lá, um golaço, assim, daqueles que vai ganhar um prêmio, você, cara, peraí, eu tenho alguma coisa, né, eu tenho muito a dizer, eu tenho muito a provocar, eu tenho muito a estudar, aprender, enfim, muitas coisas, sabe? Eu tenho 25 anos, eu não posso achar que uma coisa que passou na minha vida vai definir a minha carreira, quem eu sou. E eu acho que é isso, a gente não pode definir as coisas. E aí é uma coisa que eu pensei muito, e na terapia eu venho falando isso também, que a gente não pode definir a gente nos momentos que a gente não tá bem, que a gente também pode até tá bem e fazer uma coisa que talvez não foi legal. E eu tentei não me definir, né? No momento que eu tava mal ali dentro. Então, foi difícil, tanto que eu falei pra vocês que nos primeiros meses é isso. Eu fiquei num lugar bem sombrio, vazio, esquisito. Meu corpo tava desligando aos poucos, eu sentia isso, né? Eu não tava com nenhuma vontade, na verdade, gente. Eu vou falar assim, bem sincero. Eu ainda tô nesse processo, né? Não vou falar, nossa, agora é tudo, agora acabou, tô ganhando o mundo, não. Né? O processo também da questão da questão alimentar tá sendo um desafio. A questão de poder assim, se exercitar é um desafio, né? Você não tem muita também autoestima, né? Você olha no espelho e fala, cara, você tá na merda mesmo, né? Tu não tem nada, você não vai fazer nada. Você fica nesse lugar, assim, você não tem vontade de fazer nada. Porque as pessoas te olham e elas olham como, assim, na minha cabeça, elas iam olhar pra mim exatamente como as outras pessoas dentro desses ambientes violentos me olhavam. Então a gente começa a também achar que as pessoas estão te olhando porque às vezes é o que você imprime também, né? Quando você entra num lugar, você tá acabada e isso que não dá nem vontade de você voltar para esses lugares. Então, o lugar de me movimentar ainda tá num processo, ainda tô tentando ter uma rotina, como ainda não começou o trabalho, eu ainda não tenho uma rotina, não vou dizer, não, gente, agora eu tô minha rotina, agora eu consigo fazer tudo e tudo mais. É um processo. Ainda estou no processo. Ana, mas tá acabando o ano. Gente, acabando o ano, isso não quer dizer que a gente vai morrer, né? Acabou, a gente continua. Dia 1º, 2, 3 e por aí vai. Então, o que eu desejo, de verdade, nesse final de ano, acabando, assim, faltando bem pouquinho pra gente virar o ano e trazer um pouco melhor um gás, uma energia, tanto pra eu ter muito a dizer pra nossa vida como um todo, pra essa autoestima. Eu acho que o mercado de trabalho, principalmente para pessoas que querem trabalhar no meio, né, no meio particular, né, que não querem fazer concurso, que é uma coisa que eu, por exemplo, não quero, é muito difícil você manter essa autoestima, gente, porque é isso, o jogo tem que ser jogado, né, às vezes você tem que também dar uns passinhos para trás sobre quem você é para poder jogar esse jogo, e aí eu não consegui. De fato, eu perdi isso, eu perdi o campeonato mesmo, assim, não tinha muito pra onde ir, eu tava esporte rebaixado, tá ligado? Tipo, é isso, quem entende de futebol vai entender, eu tava esporte rebaixado, não tava mais, já não ia mais pra nada, já minha cabeça já tava. Então, é isso, é por isso que eu voltei agora. É por isso que eu quero entender que 2026, vou fazer 26 anos, quase os 30, e é isso, eu quero ter metas, sabe? Esse ano eu não tive metas. Esse ano eu simplesmente fui. E é muito triste você achar que
Não vou falar mais que o ano é pra mim, porque você já sabe que, não, assim, eu quero ter esse gás. Eu vou ter? Não sei, sinceramente, eu não sei como é que vai estar ano do dia 5 de dezembro de 2026. Mas eu quero entender e colocar isso na minha cabeça todos os dias, de que eu posso ter essa autoestima, de que alguém pode me valorizar sim, né? O dinheiro, o capitalismo, infelizmente, a gente vive no capitalismo, a gente precisa ser valorizado financeiramente, não dá pra ficar, né, num lugar que não te valoriza financeiramente, desculpa. Eu sei que isso atinge muito a nossa população, que é completamente desigual. O quanto a gente precisa de pessoas que façam, entre aspas, ali, esse lugar, assim, de fazer esse trabalho sujo, né, entre aspas, porque é isso, né, o capitalismo faz com que a gente se destrua. Ai, gente, ficou pesado. Não, mas o ponto é isso. Eu queria deixar esse eu tenho muito a dizer de final de ano. Eu queria fazer uma mini retrospectiva, mas eu acho que tá ficando longo e eu vou fazer no próximo episódio. Uma mini retrospectiva, até porque nem tem muito o que da gente falar muito, né? Porque eu fiquei um tempão sem vir aqui. Mas se vocês quiserem me mandar algumas coisas que vocês ouviram durante o podcast que te marcou, que, poxa, faz sentido isso pra mim, Ana, fala um pouco mais sobre o que você estava pensando ali. Seria ótimo, a gente pode fazer isso. Eu queria trazer pro 2026 alguns cortes, por exemplo, cortes no meu Instagram mesmo, pessoal, que é o @ianacalisto, e vou deixar aqui nas descrições, né, dos lugares que vocês estão ouvindo. E eu vou querer colocar esses cortes pra gente interagir um pouco mais nesse sentido. O que mais? Ano que vem também, se der tudo certo, eu vou tentar fazer um apoia-se, porque eu acho que eu quero engrandecer esse Eu Tenho Muito a Dizer, porque eu quero, de fato, conversar com vocês, conversar com outras pessoas, sei lá, com especialistas da questão da saúde mental, né? Já que agora eu vou trabalhar com isso, vai ser importante. Saúde mental é muito importante para mim, é muito importante para as pessoas. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Não gosto muito de estudar. Engraçado isso. Eu queria estudar um pouco mais sobre a saúde mental, porque é, de fato, muito complexa. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, assim, é muito importante para minha vida. Então, eu preciso disso para viver. Saúde mental sem ela, esquece, né? Então, eu quero trazer essas novas coisas, conversar com pessoas, entrevistar gente, porque, né, é o que eu gosto de fazer, eu amo entrevistar as pessoas. Então, vamos para 2026 com esse olhar, tá? Não, a gente vai continuar com as segundas-feiras. Então, essa segunda agora que vocês estão ouvindo não vai ser a última do ano, tá? Eu vou fazer durante esse mês. Podem ficar tranquilos que, de fato, agora eu vou voltar. E, enfim, é isso. Eu só dei uma grandíssima resumida do que estava acontecendo nesses últimos tempos, por que eu não vim, por que eu estava sumida. Mas é isso, acho que ficou legal, acho que eu consegui falar tudo. Semana que vem, se vocês quiserem me mandar essas coisinhas que vocês ouviram e acharam interessante, me mandem, que a gente já pode começar assim, a gente fazer essas mini retrospectivas, mas a gente também vai voltar com os temas, porque é isso, a gente tem muito a dizer sobre, e aí seja lá o que Deus quiser, não é mesmo? Obrigada por me ouvir durante esses 45 do segundo tempo, eu acho que vai ser bem legal essa volta, eu espero que vocês curtam, comentem, enfim, compartilhem, por favor. Eu adoro ver quando vocês compartilham nos stories. Vai ser muito importante isso. Me marquem, @ianacalisto lá. E para você que também curte cultura pop, música, enfim, tudo, vai lá e vai ver o @PretaPop, que em breve também vai voltar com o meu podcast. Vamos com calma, as coisas vão acontecer, tá bom? Muito obrigada por esse espaço que vocês me dão. Estamos de volta às segundas-feiras, às 8 da manhã. E é isso, até semana que vem. Um beijo, falem comigo nas minhas redes sociais, que vão estar aqui de novo, né? Linkadas na descrição. E é isso, um beijo e até a próxima.